Nesse vídeo aqui, nós vamos analisar os resultados do primeiro trimestre de 2025 da 3tentos, uma small cap do interior do Rio Grande do Sul, que está no setor agro, uma empresa que vem crescendo há muito tempo, há mais de 30 anos, um excelente histórico de crescimento, que na minha visão, talvez seja o melhor caso de investimento dentro do setor agro, para quem quer surfar um crescimento de longo prazo dentro de um setor que o Brasil é muito forte, como o agro, né? Talvez é o único setor que realmente cresce e sustenta o crescimento do Brasil. Eu acho que realmente aqui a 3tentos é uma grande oportunidade, tá? A empresa ainda é pequena, ela é uma small cap, ela tem um valor de mercado hoje na faixa de 7 bilhões de reais, tá? Então, ela tem ainda muito espaço para crescer, né? A empresa dobrar, triplicar de tamanho não é um absurdo. E a empresa tem ainda um robusto e um plano até de uma certa ambição de crescimento. A empresa tem um plano de crescimento até 2030 para praticamente dobrar o tamanho, tá? Ela quer cobrir mais, ela quer sair do Rio Grande do Sul e cobrir mais áreas do agro brasileiro, ali na região do Mato Grosso do Sul. Então, a empresa quer abrir mais lojas e a empresa quer também ser um player muito forte na parte de indústria. Ela vende, ela hoje tem já uma planta industrial no Mato Grosso, mas ela quer expandir, né, ter mais uma, e ela quer ser aí um líder aí, né, mundial até na parte de produção de farelo de soja, exportação, né, disso, e também produção de biodiesel para o mercado brasileiro, tá? Então a empresa já está mostrando bastante resultado nisso. Eu vou mostrar aqui como que foram os resultados do primeiro trimestre de 2025 da empresa. Antes de a gente ir para os resultados aqui, só peço para quem está curtindo os vídeos, dar um like, se inscrever no canal para ajudar a gente aí. E também vou deixar na descrição o link da mentoria, tá? Quem tiver interesse em conversar comigo para a mentoria, é só me chamar no WhatsApp ali. Ou também, quem quiser acessar a nossa carteira recomendada, é só clicar no link ali da Hotmart. Uma assinatura bastante barata aí e garanto que a qualidade é melhor do que das casas de research aí mais conhecidas, tá? Bom, então vamos lá para os resultados da 3tentos. Vou começar aqui pelo post que eu fiz no Twitter, mais para resumir aqui. Bom, a empresa mostrou um resultado bastante positivo na minha visão aqui no primeiro trimestre de 25, tá? Crescimento em todas as linhas do balanço, e receita líquida chegando na faixa de 3,5 bilhões de reais, crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. EBITDA ajustado já na faixa de quase 300 milhões de reais, né, no trimestre, crescimento de 100% comparado com o primeiro trimestre de 2024, né? Lucro líquido batendo 192 milhões, crescimento de 23% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então a gente vê que a empresa consegue crescer lucro e receita nessa faixa de 20, 30% há muito tempo. Se a gente pegar desde o histórico de divulgação da empresa, de quando a empresa era familiar e não tinha capital aberto, a empresa tem mantido esse crescimento na faixa de 30% ano a ano o resultado, tá? Então é um dos casos de empresas brasileiras com maior crescimento ano a ano, tá? Se a gente pegar o crescimento composto anual, é um ritmo de crescimento até de empresa de tecnologia, tá? No setor agro, né? O setor agro é um setor muito forte no Brasil, ele é muito disseminado, então é uma empresa que consegue expandir geograficamente, ela tem muito espaço para crescer, né? Ela está saindo do Rio Grande do Sul e quer ir até o Mato Grosso e cobrir toda essa área, tá? Então, por isso que eu gosto do caso da 3tentos, porque ainda tem bastante oportunidade. A gente vê aqui que a estrutura da empresa, ela já divulgou a atualização, ela está com 71 lojas, né? Essas lojas pequenas que são essas cidades aí do interior para cobrir os agricultores. E o plano da empresa é chegar até 100 lojas aí nos próximos anos, tá? Eu acho que o plano de crescimento de 2030 é chegar em até 100 lojas. E ela já tem 3 plantas industriais, 2 no Rio Grande do Sul, que é a sede da empresa no Rio Grande do Sul, né, e uma no Mato Grosso, e tem mais uma em construção. Então essa parte da indústria aqui já está sendo mais relevante em geração de receita, como eu vou mostrar, e ela tem muito mais margem, né? Ela entra como uma cadeia mais verticalizada e dá muito mais margem, o negócio fica muito melhor da 3tentos. E os indicadores aqui fundamentalistas, que chamam a atenção, né, também fazem parte do caso da 3tentos ser interessante, é porque ela tem um ROIC bastante alto, acima de 20%, está na faixa até de 22, 23%, ou seja, é um negócio bom, né? Botar capital nesse negócio aqui da 3tentos gera normalmente um resultado então acima de 20% ao ano, o que é um negócio bom, né? Melhor do que botar na taxa de juros. E o preço-lucro na faixa de 9 vezes, ou seja, é um preço-lucro até razoavelmente baixo, abaixo de 10, né? Então o mercado não está estimando um crescimento nessa parte de 20 a 30% ao ano para 3tentos. Quando o mercado espera que a empresa vai crescer muito, né, tipo as empresas de tecnologia, elas vão ter um preço-lucro na faixa de 20, 30 vezes. Né? A gente olhar preço-lucro de Google, Amazon, vai ser tudo nessa faixa aí, 20, 30 vezes. Já então, uma empresa que com preço-lucro 9, o mercado não está tão otimista assim,
Então, logo, se a gente vê que a empresa consegue manter essa taxa de crescimento, um PL desse aqui para mim tá baixo, tá? Tá baixo. Então, por isso tem uma oportunidade. Bom, vamos lá então para a apresentação dos resultados da 3tentos. Eu baixei aqui a apresentação, né, trimestral na área de relações com investidores. A empresa que detalha linha por linha como é que está o negócio, né? Ela tem uma mensagem da administração aqui. A mensagem basicamente faz um resumo de como foi o trimestre. Eles falam que eles estão otimistas, né? Toda empresa faz isso, mas principalmente por conta da safra recorde, como a gente pode ver aqui, nesse ano. A empresa parece que está surfando um pouco mais, tendo um pouco mais de sorte esse ano, né? Com a safra do que o ano passado, então deu uma melhorada na linha de grãos da empresa. Mas a gente pode ver aqui como que está a evolução da receita por linha de negócio da empresa, né? A empresa tem 3 linhas de negócio: insumos, grãos e indústria. Insumo foi o primeiro negócio da empresa lá, né? Essa aberturas de lojas. A gente pode ver que já cresce bem menos e já é bem menos relevante na receita, né? Mas ainda cresce um pouquinho. E grãos e indústria já estão representando bem mais do resultado, principalmente indústria, tá? A indústria já é mais da metade da receita da empresa e é onde eu acho que vai vir maior crescimento também nos próximos anos, com mais uma planta sendo feita no Mato Grosso. Então a empresa basicamente vai entrar nesse ecossistema integrado aí e vai conseguir produzir o farelo da soja e biodiesel para o mercado brasileiro. Na verdade, farelo é exportação e biodiesel para o Brasil. Então, esse também é um ponto positivo da 3tentos, que ela está num ecossistema, né? Ela consegue diversificar assim o risco, né? Então, uma safra às vezes ruim em determinado grão não vai prejudicar tanto porque a empresa vai ter outros grãos ou outra verticalização, né? Uma outra produção industrial que vai melhorar um pouco essa parte de risco climático ou risco de ter algum trimestre muito ruim por conta de safra, né? Então, o negócio tende a ficar um pouco mais seguro com essa diversificação aqui e até as margens melhorar, porque o negócio da indústria parece ser melhor, tá? Parece ser um negócio com mais margem. Aí descendo um pouco mais aqui na apresentação da 3tentos, ela faz a divulgação dos resultados por linha de negócio, né? Então a gente tem a primeira linha insumos, que eu falei que já é a menos relevante, mas ela mostra que crescimento em todas as linhas, né? Parte de sementes, fertilizantes e defensivos. O volume cresceu em todos os 3 casos aqui, né? Trimestre a trimestre, a gente pode ver. Então significa que o negócio está um pouco mais forte esse ano, os agricultores estão comprando um pouco mais, né, de fertilizantes e sementes, e esse negócio aqui vai ser um negócio com crescimento talvez ali razoável, né? A empresa vai abrindo mais lojas, ela tem a estimativa de chegar até 100 lojas até 2030, de acordo com o vídeo de crescimento da empresa. Vou deixar na descrição para quem tiver interesse, fiz só um vídeo mostrando o plano de crescimento da empresa. Então, essa linha, é de se esperar que essa linha insumos aqui ela vá crescendo pouquinho em pouquinho até a empresa bater essa faixa de 100 lojas. Eu não esperaria que o resultado venha principalmente daqui, tá? Mas sim da parte de grãos e indústria, como eu vou mostrar aqui. A parte de grãos ela é muito mais dependente das safras, né? Então, esse pode ver que soja esse ano aqui, esse trimestre bombou, né? Cresceu aí 192% o volume, né? Porque uma safra boa, eles conseguem originar bem mais grãos, estocar, né? E vender. Tem uma trading ali dentro dessa área de grãos da empresa, né? Então, é uma área mais volátil, mas que pode dar muito, muito resultado em alguns trimestres que vem com safra boa. Mas eu colocaria mais atenção nessa faixa aqui, nessa linha aqui de produto da indústria, tá, da 3tentos. Basicamente, ela tem de 2 produtos, né, como eu falei, biodiesel para o mercado nacional e farelo de soja, que é exportação. A empresa está tentando até criar uma logística para exportar pelos portos do Pará, no norte, né? Então, tem bastante oportunidade aqui de aproveitar o agro não só para o Brasil, mas também para o exterior, né, que é o grande é a grande força do Brasil, né? Então, por isso que eu reforço que entrar na 3tentos é para quem está buscando realmente surfar crescimento em uma empresa que ali ser uma small cap com um bom histórico, ou seja, tem bastante espaço para crescer dentro de um setor que o Brasil é forte e vai continuar forte, né? E tem espaço para crescimento. Então, para mim é um caso bem interessante, assim, para estar exposto. Então, aqui a gente vê volume, crescimento de volume na indústria, né? Mais estável, mas vem crescendo. Já é mais da metade da receita, como eu falei. E na parte de receita aqui, também a parte de indústria mostra que cresceu 20% ano a ano, né? 20% de primeiro trimestre de 25 contra o primeiro trimestre de 24, já batendo 1,8 bilhões de... Bom, a gente olhou aqui que a empresa vem crescendo em todas as linhas de negócio,
Mas vamos olhar também a parte do endividamento, né? Faz parte da análise da empresa aqui a gente olhar como que está vindo, da onde que está vindo esse crescimento, né? Se é via capital próprio ou se a empresa está pegando, se alavancando, pegando dinheiro emprestado com banco ou com debenturistas, né? Ou com quem quer que seja. Porque esse crescimento ele pode vir de uma forma meio artificial em algumas empresas, né? Ela pode pegar bastante dinheiro emprestado, ok, ela investe em plantas ou em força de vendas, ela consegue crescer, mas às vezes o retorno desse negócio ele não é maior do que a taxa de juros que ela está pegando no mercado. Como a taxa de juros está alta agora, né, taxa CDI acima de 14%, o mercado vai querer cobrar um pouco mais que isso, né? Então vai ser muito difícil crescer pagando o juro de hoje, né? Então a gente tem que ver se a empresa está alavancada ou não. Então, no caso da 300, a gente vê que a alavancagem segue bem tranquila, ela está na faixa de 0,3 vezes, né? A relação caixa líquido, né? A dívida líquida dividido pelo EBITDA, né, que é a métrica padrão para o mercado analisar se a empresa está alavancada ou não. Então, ou seja, ele pega a dívida bruta, esse indicador é o seguinte, ele pega a dívida bruta menos o que ela tem em caixa, vira dívida líquida, certo? E essa dívida líquida dividida pelo EBITDA não pode dar mais do que 3 vezes. Se ela der mais de 3 vezes, significa que a empresa está muito alavancada, né? Ela tem muito estoque de dívida para o que ela gera todo ano ali. Então, aqui, no caso da 300, ela está até numa faixa abaixo de uma vez. Então, ou seja, tudo que ela tem de dívida líquida hoje, um EBITDA mais do que cobre isso, né? Um ano de EBITDA. Então, não dá nenhuma vez o EBITDA, dá 0,29. E ela baixou em relação a março, a alavancagem aqui. Então, a alavancagem baixa, a empresa não tem risco de ter um prejuízo ou algo assim por conta do endividamento, tá? Então, o endividamento é tranquilo. Então, é um crescimento saudável com um capital que é próprio, né, do IPO, que foi feito alguns anos atrás, foi feito em 2021, o IPO. Então, a empresa ainda tem caixa, o negócio é bom, que gera caixa, então a empresa vai crescendo com o próprio capital, que é a maneira mais saudável. E caso a empresa queira ainda pegar um pouco mais de dívida para crescer um pouco mais rápido, ela tem essa oportunidade, ela tem esse espaço sem tomar muito risco, né? Ela conseguiria talvez aumentar um pouco a alavancagem aqui para uma vez, pegando um pouco mais de dívida para crescer um pouco mais rápido se ela ver alguma oportunidade. Isso é possível e até um ponto positivo para a 300. E para finalizar, eu peguei mais um print aqui do segmento da indústria para mostrar como a parte de indústria veio para ser a parte mais forte da empresa, né? Vai passar de ser 50%, 60% da receita, eu acho que vai vir a ser 80%. É um negócio que tem muito mais volume e tem muito mais margem. Tá? A gente pode ver aqui que a empresa traz uma atualização dos investimentos da indústria de Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, segue no cronograma. Então, foram investidos até o momento 497 milhões de reais e previsão de início da operação será para o começo de 2026. Então, 2026, a empresa vai ter receita entrando de todo esse investimento aqui, de 497 milhões de reais em toda essa planta aqui. Ela atualizou até umas fotos de planta, dá para ver que não está nada pronto ainda, mas está em evolução, está dentro do cronograma. Então, a partir de 2026 vai entrar muito mais receita de uma outra planta que tem uma capacidade gigantesca aí de produção, tá? Então, a receita da empresa vai crescer ainda mais. Então, é de esperar aí que a empresa continue, pelo menos até 2030, que é o ano do plano de crescimento da empresa, crescimento de 30% ao ano, receita, EBITDA e lucro. Por isso que eu gosto do caso da 300, relação preço-lucro baixa, né, de 9, 10 vezes, para uma empresa que cresce na faixa de 30% ao ano. Então, se a gente for analisar aqui o preço da 300 hoje, na faixa de R$ 14, ainda eu acho que está muito abaixo do valor justo. A empresa fez o IPO na faixa de 11, 12 reais, aqui quase 12 reais, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, na verdade. A empresa caiu um pouco porque o mercado, acho que o mercado ele estimou muito o crescimento lá no IPO. Ela viu que foi vendido meio caro, todo IPO sai caro, como eu falo, né? Então o preço ajusta e aí sim vem a hora boa de entrar. Né? Deu para entrar aqui a 10, 11 reais, abaixo do valor do IPO, né? Empresa recheada de caixa para investir. Então, quem entrou aqui nessa faixa aqui tem feito um excelente investimento. Eu acho que ainda tem um ativo barato e a gente está aí nessa faixa de 14, mas se a empresa continuar crescendo 30% ao ano, muito provavelmente tem uma oportunidade aí de talvez dobrar esse preço nos próximos anos. Não é uma recomendação de investimento, né? Lembrando, é apenas uma análise de negócio e uma análise de probabilidade, que muito provavelmente, se esse cenário continuar, é o que acontece com a empresa, né? A gente sabe que os preços das ações, eles tendem a acompanhar a evolução de lucro, né? A gente pode até tentar ver aqui a evolução de lucro da 300, análise de resultados. Olha como o gráfico é certinho aqui, né?
Receita, óbvio que está anualizado isso aqui, mas olha como cresce, né? Cresceu receita numa taxa muito boa, EBIT também crescendo aqui, né? Desde a época do IPO. E lucro, aqui a gente vê, né? Lucro, crescimento, uma taxa bastante alta, trimestre a trimestre. Então, se isso continuar, obviamente o preço da ação vai ser refletido em algum momento no longo prazo. É assim que a gente vê a filosofia de análise fundamentalista, né? Então é isso, pessoal. Essa aí é a análise dos resultados da 300. Alguns analistas que são muito focados no curto prazo fizeram até uma análise dizendo que não foi muito bom o resultado, mas na minha visão o resultado foi bom. A empresa continua mostrando que vem crescendo, o plano de crescimento está seguindo o cronograma e está tudo dentro do esperado, tá? Na minha visão aqui, a empresa segue com lucro, baixo endividamento, crescimento em linha com o plano e o negócio é bom, dentro de um setor bom. Então, para mim, segue o jogo e eu fico posicionado aqui nesse caso da 300. Beleza? Só peço para quem está curtindo os vídeos se inscrever, dar um like aí. E quem quiser conversar comigo para a mentoria, só chamar no WhatsApp na descrição, o link está lá. Valeu, abraço!